Olá! O objetivo desse vídeo é discutir o projeto de ampliação do Programa de Ensino Integral na rede estadual de São Paulo que foi anunciado no final de 2019 pelo governo de São Paulo. A ideia é problematizar quais são os riscos que essa ampliação pode trazer para a dinâmica da rede e pensar efetivamente quais são os elementos que não estão sendo problematizados, explicitados, discutidos de forma bastante democrática pela rede estadual com todos os educadores, com a comunidade escolar e assim por diante. Parte importante da que nós vamos apresentar aqui é resultado das pesquisas que a gente tem desenvolvido com a rede escola pública universidade e também no Laboratório de Ensino e Material Didático do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Alguns dados gerais para a gente entender um pouco esse processo. O programa Ensino Integral ele foi lançado em 2012 na rede estadual para substituir o antigo programa que era das escolas de tempo integral. Hoje, na verdade, em 2019, nós tínhamos mais de 417 escolas fazendo parte tanto do PEI e MTI, que na verdade MTI é a nova classificação, a nova denominação das escolas de tempo integral, porque são escolas também que recebem financiamento do governo federal a partir da lei da reforma do ensino médio. A meta do governo estadual é que em 2024 nós tenhamos pelo menos 50% da rede em tempo integral. É importante dizer também que este programa faz parte de um programa mais amplo que é a Educação Compromisso de São Paulo, lançado em 2011. E um outro elemento que nos deve chamar a atenção é que parte desse programa foi pensado e tem sido gerido por uma UCIP, que é a Parceiros da Educação, que tem tido uma participação bastante efetiva em diferentes políticas públicas no Estado de São Paulo, e nós não podemos deixar de pensar que, de certa medida, este grupo representa interesses privados sobre a educação pública no Estado de São Paulo. Quais são os argumentos que a Secretaria Estadual de Educação utiliza para defender a expansão desse programa? O primeiro argumento é que essas escolas, ou seja, as escolas que participam do PEI, apresentam resultados educacionais acima da média. São escolas, portanto, com bom desempenho escolar, claro, tomando aqui a ideia de que o desempenho escolar possa ser medido por avaliações padronizadas do tipo SARESP, que é a partir desses dados que a SEDUC afirma que essas escolas são, entre aspas, boas escolas. O segundo argumento é que as escolas PEI oferecem melhores condições de trabalho aos docentes. E isso tem a ver com o pagamento de uma gratificação, ou seja, não é salário, é uma gratificação sobre os vencimentos básicos para os docentes para que eles possam se dedicar a uma unidade escolar. Estes têm sido os dois argumentos utilizados pela SEDUC para convencer a comunidade escolar a aderir a esse programa. E aí a gente vai tentar apresentar aqui alguns contra-argumentos para tentar demonstrar que efetivamente os possíveis ganhos que o PEI possa trazer para a rede são muito menores do que os prejuízos que esse programa efetivamente produz na dinâmica da rede estadual. A primeira evidência que nós conseguimos produzir tem a ver com o fato de que ao adotar o programa de ensino integral, nós estamos reduzindo matrículas, turnos e turmas em toda a rede estadual. Se a gente olhar efetivamente nos dados, nós podemos perceber que entre 2011 e 2018, as escolas PEI significaram, ou seja, essas escolas tiveram 48% a menos de matrículas, 46% a menos de turmas. São, portanto, escolas que representam hoje metade do que elas foram, e isso tem um elemento importante para a gente pensar o que significa do ponto de vista da relação entre demanda e disponibilização de oferta, né? E é importante dizer que este fechamento de turmas e matrículas ele não se dá de forma igual em todos os períodos. O que a gente pode perceber é que claro, um fechamento de toda a parte da tarde, uma vez que uma parte importante é que as escolas de tempo integral funcionam manhã e tarde, e principalmente isso é o que mais nos preocupa, um fechamento de mais de 84% das turmas noturnas. São poucas as escolas de tempo integral que conseguem manter as turmas de noturno. E isso é um problema porque nós estamos falando efetivamente de fechamento de educação de jovens e adultos. Nós estamos falando, portanto, de um processo que acentua
uma violência contra esta população que já foi em algum momento excluída da escolarização e que agora se vê novamente atacada em seus direitos com o fechamento das escolas noturnas e com o fechamento das turmas de educação de jovens e adultos, né? É importante dizer, nós conseguimos fazer esse mapa mostrando que entre 2007 e 2018 nós tivemos um fechamento quase que massivo das turmas noturnas em todo o estado de São Paulo. São poucas as áreas que nós tivemos algum acréscimo, mas se a gente olha aqui nessa imagem, o azul que indica fechamento de turmas noturnas predomina no nosso mapa, né? Nós tivemos, entre 2007 e 2018, 35% a menos de turmas noturnas no estado de São Paulo, né? Aqui são dados que mostram que, efetivamente, as escolas da rede, escolas PEI, são escolas muito menores do que as escolas de toda a rede, são escolas com menos turmas, são escolas com menos matrículas, são escolas, portanto, menores e que, portanto, apresentam também uma menor complexidade de gestão. Um dos fatores que pode explicar esta melhor desempenho, ou seja, são escolas menos complexas. E menos complexas também, e aí é outro dado fundamental, porque de alguma maneira tem uma homogeneidade socioeconômica de quem são os alunos matriculados. Então esse é um dado fundamental para a gente reconhecer que vai se produzindo uma condição idealizada e não ideal, ou seja, se projeta um corpo docente idealizado para que esse corpo docente possa produzir os resultados que se quer alcançar. Então esse é um elemento importante para a gente levar em consideração. A complexidade da escola, ou seja, essa menor complexidade da escola, pode ser verificada também que se tratam de escolas com o menor número de ciclos. Enquanto há 10 anos você tinha escolas que tinham ciclo 1, tinha Fundamental 1, Fundamental 2 do ensino médio, hoje são escolas que se especializam numa única etapa de educação básica. Ou são escolas que atendem Fundamental 1, ou são escolas que atendem Fundamental 2, ou são escolas que atendem apenas o ensino médio, né? Então, esse é um dado fundamental para a gente começar a compreender como vai se produzindo esse resultado que tem sido utilizado para a Secretaria Estadual da Educação como argumento para expandir o projeto, né? A segunda informação que acho que a gente vale a pena dizer também é que se essas escolas diminuem o número de matrículas, diminuem o número de vagas, são escolas também que diminuem a quantidade de docentes necessários para poder tocar os processos educativos, né? Então nós tivemos uma diminuição de 8%, né, em toda a rede e 3,5 vezes maior nas escolas PEI, como a gente pode ver aqui. Ou seja, nós tivemos uma diminuição de 27% do número de docentes nas escolas PEI. Isso tem um impacto direto sobre as condições de trabalho dos docentes e, mais especificamente, um impacto sobre as oportunidades de trabalho para os novos docentes que estão se formando ainda nas universidades. A terceira evidência, acho que essa é importante porque ela nos ajuda a entender com os dados da primeira evidência, é que estou falando, portanto, de escolas menos complexas, com menos alunos, com menos turmas, focando em apenas um ciclo. E outro dado que aí fecha um pouco esses elementos para a gente entender a produção desse resultado educacional, são escolas localizadas em áreas de baixa vulnerabilidade social. Portanto, há uma geografia das escolas PEI. E é uma geografia intencional. Quando a gente olha para os mapas, então aqui a gente tem mapas de vulnerabilidade social. Então, esse primeiro mapa em vermelho mostra as áreas de alta vulnerabilidade social e o segundo em verde mostra áreas de baixa vulnerabilidade social. Estes pontos em azul são pontos que mostram onde estão localizadas as escolas de tempo integral. É possível perceber que mais de 80% das escolas estão localizadas em áreas de baixíssima, baixa ou muito baixa vulnerabilidade social. São poucas as escolas localizadas em áreas com alta vulnerabilidade social. Claro que isso tem um impacto sobre o perfil socioeconômico de quem são os alunos dessas escolas de tempo integral. São, portanto, alunos com condições econômicas melhores, que podem ficar o dia inteiro na escola, que podem ter o melhor acompanhamento dos pais e que, portanto, você selecionando essa amostra dos alunos que vão responder às avaliações padronizadas, você pode produzir o desempenho que é o objetivo último desta política. Então há um elemento importante para a gente entender que este desempenho que a Secretaria Estadual da Educação aponta como um dos argumentos para defender a expansão do projeto, ele é artificializado, ele não retrata as condições reais
da rede estadual, essas condições que são efetivamente desiguais de acesso, de condições de trabalho e efetivamente desiguais porque a própria sociedade paulista, o território da cidade de São Paulo é um território profundamente desigual. Né? É importante perceber que isso também se dá em todo o estado. A gente olha aqui em roxo as escolas, em lilás as escolas, vermelho alta vulnerabilidade, verde baixa vulnerabilidade. É possível perceber que as escolas estão localizadas em áreas de baixa ou muito baixa vulnerabilidade social. Né? É interessante perceber também que as escolas que fazem parte que são escolhidas para fazer parte do tempo integral, são escolas que também têm uma infraestrutura escolar um pouco melhor se comparando com as escolas do entorno. É possível perceber aqui, comparando toda a rede com as PEIs entre 2011 e 2018, é possível perceber que as escolas PEI já tinham uma melhor infraestrutura antes de se tornarem escolas PEI e mantém essa infraestrutura melhor se a gente compara com os dados de 2018. Principalmente chama atenção para o dado de número de laboratórios de ciências, que é 4, 5 vezes maior do que aqueles disponíveis em toda a rede. É interessante perceber que o único equipamento que diminui são as salas de atendimento educacional especializado. Isso é indicativo que nós temos encontrado nos trabalhos de campo realizado, nas entrevistas com gestores, com professores, que as escolas PEI são escolas muito reticentes em aceitar alunos com necessidades educacionais especiais. E aí a gente tem uma hipótese que pode ser investigada, que tem a ver com o fato de que esses alunos levam o desempenho para a escola, da escola para baixo. Isso tem a ver com uma gestão que se preocupa em produzir o resultado a qualquer custo, inclusive com o custo da exclusão desses estudantes que têm direito à escola e têm direito à escolarização, e principalmente direito à escolarização mais próxima das suas casas. É interessante perceber também que quando nós vamos pegar outros dados para cruzar com essas informações, por exemplo, o questionário do SAEB, né, a gente pegou as respostas dos estudantes do terceiro ensino médio e quando esses estudantes são perguntados se eles vão à biblioteca ou não, o das escolas PEI dizem que eles vão com maior frequência, enquanto o das escolas os estudantes das outras escolas da rede dizem que quase nunca ou nem sabem se a escola possui a biblioteca. Outro dado que nos mostra um pouco do perfil socioeconômico dos estudantes matriculados nas escolas PEI tem a ver com a pergunta: você trabalha? Enquanto os estudantes da PEI, menos de 10% deles trabalha, nas escolas de toda a rede, esse dado chega a quase 33%, 34%. Então, portanto, a partir dessas três primeiras evidências, é possível perceber que a produção do resultado educacional nas escolas de tempo integral se dá a partir de uma artificialização da comunidade escolar, diminuindo o tamanho da escola, diminuindo a complexidade de gestão e fazendo uma seleção do perfil socioeconômico de quem vai estudar ali. Seja uma seleção a partir do processo de localização das escolas, seja uma seleção a partir do perfil dos estudantes, inclusive com a negação de matrículas de estudantes com necessidades educacionais especiais. Né? Então, isso nos ajuda a desmontar o primeiro argumento da Secretaria Estadual de Educação. Em relação ao segundo argumento, que diz que os professores terão melhores condições de trabalho, nós já vimos pela evidência 2 de que nós temos uma diminuição do número de professores, e é possível perceber pela evidência 4 que a condição de trabalho docente que a gente encontra nas escolas de tempo integral é uma condição de muita pressão por resultado, principalmente quando nós olhamos para o mecanismo da avaliação 360 graus. Em todas as entrevistas realizadas com docentes, mesmo com alunos, esta avaliação apareceu no centro das problemáticas, porque o professor é o tempo todo avaliado. É importante dizer que esse professor ele não tem estabilidade na unidade PEI. Então, a estabilidade dele depende do resultado da avaliação 360 graus. Com isso, ele está o tempo todo tendo que provar, demonstrar que os seus resultados são suficientes para que ele fique na escola. Então, algumas entrevistas revelam isso. Né? Um docente de uma escola P que nós entrevistamos diz: a supervisão é bem clara, vamos lembrar que é um regime que a qualquer momento você pode ser cessado. A própria dirigente fala isso no ato da atribuição de aulas. Uma aluna de uma escola PEI diz: quando eu entrei na escola, os professores estavam em greve. Logo depois que eles voltaram da greve, um monte de professor foi cessado da escola.
O coordenador pedagógico revela um pouco essa lógica, dizendo: tudo que vai ser dado no bimestre é colocado no documento e é fixado nas salas. E um aluno da sala vai lá toda semana e tica o que foi dado, o que não foi dado. Se ele não cumprir, o aluno já está lá apontando o dedinho para ele. Interessante perceber como, em todas as dimensões da prática educativa, este controle, essa vigilância, essa presença efetiva das pressões para o resultado está ali. Em relação aos conteúdos, eles forçavam muito. Era matéria atrás de matéria, e se você não entendeu, eles não se importavam. Eles só queriam ter o resultado, e se você viu aquela matéria, você teve contato com aquilo. Se você não aprendeu, não importava muito. Portanto, o que nós conseguimos perceber a partir destas falas, de um conjunto grande de entrevistas que nós realizamos? De um lado, você tem um professor o tempo todo ameaçado, que inclusive tem os seus direitos políticos suspensos, porque um professor que faz greve, ele é desligado, ou seja, você tem um perfil de professor que é aquele professor que não pode atuar politicamente. Alguns professores são desligados durante a avaliação 360 graus por conta de opções políticas também. Você tem, por exemplo, um foco na transmissão de conteúdo que não se importa com a aprendizagem dos estudantes. Você tem um controle sobre aquilo que o professor faz na sala de aula, a partir desses documentos que são fixados, dessa lógica de controle sobre o planejamento. Portanto, você tem uma condição de trabalho que coloca professor, aluno, gestão sob muita pressão, e esta pressão tem produzido efeitos de adoecimento dos alunos, adoecimento dos professores. Uma professora nos disse em uma das entrevistas que ela descobriu que 75% a mais salário servia no limite para a compra de remédios por conta de todas as pressões que isso traz. Em certa medida, portanto, nós estamos falando de uma mudança da dinâmica do trabalho docente, que tem a ver com uma diminuição da estabilidade, não é uma perda absoluta da estabilidade docente, mas uma diminuição desta, com efeitos sobre a autonomia do professor e com efeitos sobre a atuação política profissional desse professor também. Portanto, as nossas conclusões apontam de que nós estamos diante de uma nova fase da reorganização escolar, porque, como os dados mostram, o governo do Estado de São Paulo está fechando escola sem fechar escola, porque ao diminuir metade das matrículas dessa unidade escolar, é como se uma unidade escolar fosse efetivamente fechada. Tem a ver com uma política de municipalização forçada, porque parte das matrículas que não são mais ofertadas na rede estadual estão sendo obrigatoriamente empurradas para a rede municipal, sem muitas vezes os acordos que deveriam que deveriam anteceder este processo de municipalização. Nós estamos vendo também novos processos de privatização endógena, uma vez que a gente tem participação dessas OCIPs na gestão das escolas, nos cursos de formação continuada, com ataques aos direitos docentes, ataques, por exemplo, vinculados à estabilidade dos professores, à livre manifestação política, à autonomia de cátedra, que são elementos fundamentais, e tudo isso vai produzindo uma ampliação das desigualdades educacionais, uma vez que eu atinjo efetivamente aqueles estudantes mais vulneráveis. Eu estou dizendo que ao fechar o noturno, ao fechar as turmas de educação de jovens e adultos, eu amplio os processos de desigualdade educacional que têm marcado a história da educação pública em São Paulo. Portanto, os riscos do programa de ensino integral nos levam a entender que nós estamos diante de uma ameaça gigantesca ao direito à educação pública no estado de São Paulo, e esse processo tem se consolidado nos últimos 23 anos. Quando a gente olha, por exemplo, a participação da rede estadual no conjunto de matrículas em todo o estado, nós podemos perceber que nós saímos de um patamar em 95, onde a rede estadual tinha mais de 73% das matrículas, para um patamar no qual em 2018 a rede estadual tem 36% das matrículas. Nós estamos falando, portanto, de uma rede cada vez menor, de uma rede cada vez mais exclusiva e, por que não dizer, de uma rede cada vez mais excludente. E por isso que a gente precisa articular algumas categorias para entender o que isso significa. De alguma forma, nós estamos falando, portanto, de um processo que dialoga com esta nova configuração do trabalho, nos termos propostos pelo professor Ricardo Antunes da Unicamp, ou seja, no qual você tem essas novas categorias de precarização do trabalho e que, de alguma maneira, a escola pública,
e as reformas neoliberais da escola pública estão tentando constituir. Ao mesmo tempo, a gente tem esse sujeito formado numa perspectiva neoliberal, e aí o neoliberalismo não só como uma hegemonia, mas como uma nova razão do mundo, ou como única razão do mundo, e é importante, alguns estudos estão indo nessa direção de entender os currículos da escola PEI como um momento de conformação dessa subjetividade neoliberal, e aí é importante a gente problematizar também. E nós estamos trabalhando muito com a ideia de que a escola de tempo integral tem significado cada vez mais um movimento de produção de necropolítica, de decidir quem vive, quem morre, de quando você fecha a escola de tempo noturno, você não está simplesmente negando o direito à matrícula na educação. Você está excluindo deliberadamente determinados grupos sociais da escola. E aí, efetivamente, você está produzindo uma violência, e mais do que isso, nos termos do Me Baby, você está produzindo aqueles corpos que são os matáveis, os descartáveis, aqueles que não servem na dinâmica de acumulação capitalista nem para serem explorados. Essa é uma ideia importante que nós precisamos aprofundar e debater para entender efetivamente do que nós estamos falando. Portanto, todos esses dados nos apontam para a necessidade de construirmos uma política de ensino integral em São Paulo que não seja excludente, que permita aos docentes, à comunidade, a todos os sujeitos envolvidos participarem democraticamente do debate, para que a gente possa construir uma política que garanta a todos os sujeitos o direito à integralidade da escola, não só nos seus tempos, mas nos seus saberes, nos seus conhecimentos, nos seus processos. Nós precisamos efetivamente construir uma educação em tempo integral e integral que seja uma educação de direito e não de exclusão. Nos termos postos até aqui pelo Estado de São Paulo, o que nós estamos vendo é que as escolas de tempo integral têm significado mais uma etapa de uma política de desigualdade e que tem resultado numa lógica de violência contra os mais frágeis, os mais vulneráveis, aqueles que historicamente têm sido concebidos nesse país como os matáveis, como os que não importam. É contra essa lógica, é contra essa dinâmica que nós precisamos nos posicionar contra o programa de ensino integral no Estado de São Paulo, propondo uma reformulação da política a partir do diálogo democrático com toda a sociedade. É isso.